Bom, pessoal, boa tarde. Vai ser difícil vocês não dormirem quando a gente estiver falando só sobre esgoto aqui nas próxima hora e pouco. A arquitetura é muito bacana, a gente viu muitas fotos de prédios maravilhosos, grandes coisas inovadoras, mas tem um lado das cidades que é o nosso lado humano, né? A gente precisa beber um monte de água, a gente produz quase o mesmo volume de urina do que a gente bebe e ainda produz um monte de fezes. E, infelizmente, esse lado biológico tem que ser lidado. E faz parte dos problemas das grandes cidades essa infraestrutura enorme que a gente não vê, que está embaixo da terra. Então, não tem tetos maravilhosos, colunas lindas. E a gente só percebe que ela existe quando ela desemboca num rio antes de ser tratada e a gente sente o cheiro. Então, nós vamos ter três apresentações e depois nós vamos ter um pequeno debate de meia hora, onde a gente espera que vocês façam muitas perguntas sobre, não sei, a estrutura do sistema de esgoto, não sei o que vocês querem perguntar. Então, o primeiro palestrante vai ser o Ashwin Mahesh. Ele é jornalista e pesquisador de políticas públicas e estuda o desenvolvimento de cidades na Índia. Mahesh cofundou e lidera o Laboratório de Tecnologia Social Mapunity, que trabalha no uso de tecnologias para enfrentar desafios do desenvolvimento. Mahesh foi pioneiro em uma iniciativa para restaurar o uso de lagos de Bangalore, tornando sua gestão comunitária e compartilhada pelos cidadãos. Atualmente está trabalhando em uma estratégia para dobrar a disponibilidade de água de Bangalore por meio de uma combinação de revitalização de lagos, coleta de água e melhoria nos métodos de construção civil e administração pública. Depois dele, vai falar a Mônica Porto, que é professora titular da Universidade de São Paulo e pesquisadora do CNPq. Ela é vice-chefe do Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária da Poli-USP. Imagino que a maior parte de vocês são estudantes de arquitetura, e meu irmão, pelo menos quando estudava arquitetura, não gostava muito dessa parte de hidráulica, estrutura. Não sei como é que é a nova geração. Bom, ela exerce o cargo de diretor-presidente da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica e foi presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, além de diretora da International Water Resources Association. Tem experiência na área de recursos hídricos, com ênfase em qualidade da água, gestão integrada e gerenciamento de recursos hídricos. Então, ela vai falar bastante sobre água, e depois nós vamos ter o Maurício Barreto, que sabe o que acontece quando a água não está limpa. Maurício é médico, professor titular de epidemiologia do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia e professor honorário da London School of Hygiene and Tropical Medicine, em Londres. Tem atuado em diversos comitês da Organização Mundial de Saúde e no Ministério da Saúde, e é membro do Conselho Editorial de diversas revistas científicas nacionais e internacionais. Então, vamos em frente e vamos para baixo da terra. Ashwin, por favor. Agora vocês podem subir. Eu fiz um erro aqui. Então, quando eu falei do Ashwin, ele tinha que subir, depois a Mônica tinha que subir e depois o Maurício. Então, Ashwin, can you start? Good afternoon to everybody. I'm going to talk about water and about sanitation and about lakes, but I also want to pick up on the title of this session, which is Challenging the Delay. Why is there a delay in fixing the problems of the city? The problems have been known in many cities for at least several decades, and in some cities for at least 100 years. And yet we're talking about fixing these problems. Why is there a delay? And I think this is as important a question as the technical and administrative answers to the question.
I live in Bangalore, and it's one of the fastest growing cities in the world. Every day, nearly 1,000 people move into the city. That's an extraordinary number, and it's been going on for the last 10, 12, 15 years. And we think it will go on for the next 10, 12, 15 years also. Imagine adding 3 million people every 10 years. It's an extraordinary number of people moving into the city. And this is the challenge that we have to cope with. But what makes it even more difficult is that we have to cope with this challenge in spite of a weak foundation. And this weak foundation exists not only in India, but in many, many countries around the world. If we think of 3 things that can change the quality of our cities, if we think of the state, that is the government, we think of solutions that are available from the markets, from companies, and if we think of solutions that are available from communities themselves, that is from society itself, how we balance these things determines how successful we are in overcoming the problems of the city. And in India, like in many other countries in the world, the state is much more powerful than the market or society. There is a general belief in government that government knows the answers to all the questions, and only government knows the answers to all the questions. There is a general belief in society that government knows none of the answers to any of the questions. So this is the problem in many countries. Just to give you a little bit about the Indian government scenario, like in Brazil, in India we have a federal government. The federal government has an urban development department, a housing department, it controls foreign investment, it has an environment department, it controls many things that affect the life of the city. It also has something called MSW rules, Municipal Solid Waste Management Rules, which are rules for how cities should manage their trash. The state government also has many departments of its own. It also has an urban development department. It has a water supply and sewerage department. Planning, utilities, housing, all the things that affect city life are also in the state government. These two usually don't talk to each other. I'm sure that's pretty common in Brazil too. And then we have a small and weak municipality. This is the one that everybody wants to do something to solve their problems, but the municipality in many Indian cities doesn't do much. It builds roads and footpaths, it takes care of some of the drains for stormwater, and it approves your building. Usually these things take very long, and especially if everything is correct, it takes very long. If everything is not correct, it takes much shorter time. But for most citizens, this is the point of contact. This is what they understand by government. Except that they don't really see anything being done by local government. And this is the truth about most cities in India and in many other countries. This is what is going to happen again and again and again. And therefore, I want to tell you a little story. The usual thing that happens when we encounter a problem in government is that they'll write a book like this. This book is called Plan Bangalore. This is the book for our city. It's a very nice book. It talks about what the problems are at a regional scale. It identifies who should do what. It talks about beginning right away and not waiting any longer. It talks about things that need to be done in legislation so that they have the force of law. It talks about delivering value to citizens. It talks about ways in which we can measure progress. And it talks about all the subjects that matter to the city: roads, safety, sewage, water supply, education, public health. It's a very useful book for solving many of the problems in city life. Like many other books, many books like this have been written. Invariably, the government, after getting books like this written, doesn't read any of them. I know this for a fact. I wrote this book.
and I doubt anybody in government read it after they asked me to write it. And then we have this other program. Thomas referred to the Clean India campaign that has been recently announced by the government. It's very easy to make an announcement. All over the world, governments have gone backwards. In the beginning, they promised outcomes, and then they realized outcomes are very difficult. Let's just go to outputs instead. And then they realized outputs are very difficult. Let's go to inputs instead. And then when they ran out of money, they said, inputs are very difficult too. Let's just make announcements. And this is what happens with many people around the world, many governments around the world. So nobody actually thinks that anything that is announced by the government is going to work. But it can work if we start to think differently. There are no solution inside the box. You have to look for a solution that's outside the box, and it doesn't matter if that's not the way we have imagined government already. And this is what I want to talk about. This is the proposition that I want to make. That for all the problems that we have in city life, the answer is not to find the solution itself. The answer is to increase the number of problem-solving people. If you increase the number of problem-solving people and put your faith in the people's capacity to solve problems in their own neighborhoods and among themselves, you will find that the delay that we talked about can be challenged effectively, and many of the things that should have been done 20 years ago and 40 years ago and 100 years ago can begin to be done by ordinary people themselves today. And there's also another thing. Governments often think about solutions that don't leverage what is already working, and I'll show you some examples of that. We need, in developing countries in particular, we need to build on what is already working, because that's the only thing that is likely to work in the future too. In Bangalore, only about half the city has good bus service. Only about half the homes have toilets. 35 to 70%, depending on which neighborhood that you are in. There's still open defecation that happens in 35 to 70% of the city. Less than half the buildings are covered by contracted waste management services. The government solutions to all of these things is to build more infrastructure. Let's build more pipes. Somebody told us in the morning, one of the speakers said this morning, that 60% of the pipes in London are leaking. But 30% of the pipes in Bangalore are also leaking. But the solution usually is to build more pipes. More pipes for water, more pipes for sewerage, more pipes for pretty much everything, even when nothing flows in them. The reality is that this kind of solution will take very long to work. It can work only in a few cities because there's not enough money to do this kind of solution in every city. And therefore, we have to think differently. What we have to recognize is that for all these problems, the people are already managing in some way. And we have to therefore ask, what is the way in which they are managing, and can we make that work better? I'll give you an example. We have a thing in Bangalore called the Solid Waste Management Roundtable, SWMRT. It is a citizens group that has taken upon itself the initiative to sort and segregate its waste, to recycle as much as possible, to reuse as much as possible. None of this is the law so far. None of this is being implemented by the city government itself fully across the city. But more than 600 communities in the city have already started doing this themselves because they see the value in doing it. They see the economics of it, they see the responsibility of it, and the social justice of it. So you don't actually have to wait for the government to start solving these kinds of problems. The usual problem is that too many people, especially well-off communities, think that things like sewerage and waste are somebody else's problem. This is a picture from the trash dumping site, which is about 40 kilometers outside the city of Bangalore. And this has been going on for the last at least 15, 20 years. It's an awful place.
There are a few communities that live near this place. The city has simply taken all of its trash and dumped it in somebody else's backyard and told them to get lost. This is as simple as it is. And this happens because big cities with large populations have much more political power than small communities outside those cities. So it's very easy to take the trash from big cities and dump them in small communities outside. But there is already a market. There's already a market. This is a newspaper and paper recycling store in the city. There are thousands of this already in the city. There are other stores for recycling plastic. There are other people that will recycle metal. There are people who will recycle pretty much anything. There are people who will take your furniture and reuse it. Although we have a big market for reusing lots of things in the city, the city's own contract for waste management doesn't leverage what is already working. And this is the real problem. The city actually works in a different model than what the government imagines that it should work. This is a very simple principle. If you segregate your trash and recycle and reuse a lot of it, nothing is actually wasted. This is something that is embraced by individual citizens and and communities, but not by the government. And that is the problem. So how do you overcome that? I'm going to skip this one. I'll talk a little bit about water. This is a picture of a lake. This is a lake behind my house. The picture on the left is how this lake used to live when I moved into the house. The picture on the right is roughly how the lake looks now. And the only difference between the two is that some of us who are neighbors in this community said that we would clean the lake ourselves. Right? The government didn't have, there are 183 lakes in Bangalore even today. Despite all the things that have been encroached over the years, despite some of the lakes disappearing, even today there are nearly 200 lakes in the city and another 400 outside the city. It is possible for communities in their local areas to revive the lakes themselves. The lakes earlier used to have sewage flowing into them. Communities got together, forced the government to build bypass pipes, and then restored and revived the lakes themselves. Now 40 lakes in the city are managed by communities themselves. And this is a nice mapping tool that we have built. It maps all the lakes in the city and tracks each one of them according to the progress that has been made in taking care of them. Have they been properly identified? Have they been properly fenced or blocked? Is there a nice walking path around it? Is there a separate area for children? And all sorts of things that you want to have in a lake are being tracked by local communities themselves. And what it shows is that without government budgets, it's still possible for a very large part of the problem to be solved by citizens themselves. There's also rising public anger at government neglect of many public services, water supply, sewerage, lake revival. And this is helping in many countries as people are becoming more educated and as people are feeling more pushed by the system. They're responding by demanding more and more things from government. I've done lots of these things myself, protesting against the government several times. Oops. Okay. Now the next few slides are about sanitation, particularly. This is what we call a toilet complex. It's run by Sulabh. Sulabh is one of the best known organizations in India that has built community toilets all over India and in many cities in particular. It's a well-maintained toilet built by a private NGO. In many of these private toilets, people pay to use these toilets. These are not. Sometimes they are free if they are built by the municipality, but often they are used as pay-and-use toilets. And these are now coming up in many cities. These are small. They are located in local communities themselves.
And most of the time, they're not connected to the grid. They're not connected to a sewerage system. There is an alternate system of removing sewage from these toilets. But there was also some interesting lessons from these kinds of experiments. The toilets that were built and maintained by communities themselves were cleaner than those that were managed by the municipality. This is not actually surprising, but this has not resulted in a policy to let communities themselves do this. Even the poorest people were willing to pay to use a clean toilet. Sometimes we assume that if people are very poor, they will be unwilling to pay for services, especially public services. But for things that matter to them, even the poorest people are willing to pay a small price. And this has been proven to be a useful approach to end open defecation in many areas. But what is not happening is that budgets from city governments, budgets from state governments, are not being assigned for this kind of community toilet. Instead, the budgets are being spent on large-scale sewerage infrastructure, trying to connect every house to a pipe network. And that's just never going to work. You can do something like this at very low cost in multiple communities really quickly. And this is far more effective, even in budget terms, than trying to do large-scale infrastructure funded by governments and operated by large companies, which has never worked. There's another thing that is common throughout the developing world. In India, many homes are not connected to the sewage network. Instead, what they have are septic tanks and pit latrines. Septic tanks, in particular, are common in urban areas. These can be individual septic tanks in houses or even community septic tanks in certain areas. And a truck like this, with equipment to literally suck out the sewerage and get rid of it elsewhere. There are 300 of these vehicles that are operating in Bangalore alone, and these provide half the sewage services in the city today. And this may seem like an odd thing, but the question that we should be asking ourselves is this the solution, or should we get rid of this and go to a piped sewerage network? And that's an important question to ask. Many of these tankers dump their sewage outside the city erratically, but there are also some of them that convert a lot of this to enrich soil instead and convert it into manure for crops. Better regulation can help with that. Here's an example of a banana field that was grown with compost from the sludge. And what it tells you is that a business like this, whether it is it may not be the government's preferred way for sewage management. It may not have any legal sanction, but it provides half the sewage services in the city, and it actually is capable of creating value in terms of converting the sewage into manure like this. It's even better like this. This kind of vehicle is called a honeysucker. It's not exactly sucking honey, as you can see, but it's called a honeysucker. And here's the economics of the honeysucker. It costs about $20,000 to buy. It charges about $25 per trip. It can do 5 trips a day. And it makes an income of $40,000 a year. And even if you say that there is operating expenditure, one truck can profitably serve a population of 20,000 people, with each household paying only $1 a month. And each farmer, if he uses the sludge as manure for his farm, can save $500 an acre each year from the compost. What does it tell you? There is a solution. It works reasonably well. In fact, it is the solution that is serving half the city. But this kind of solution is not part of the government's imagination of how the problem should be solved systematically across the city. And the question that we have to ask ourselves again and again, in lake management, in sewage management, in water supply, or any of the things that are the problems of the city, is to ask the question, who should manage the city? Every profession can ask this question. Architects should ask the question, who should imagine and manage the city? Doctors and lawyers can ask that question.
Health professionals can ask that question. So, what we are seeing again and again is that the answer to the complexity and the scale of problems in urban areas is not usually in government, is not usually in budgets, but it is in empowering communities to become solution agents themselves. So this is just a little bit about how we can go forward. In garbage management, we can develop a framework for accountability for locally generated trash. People who generate the trash should be responsible for taking care of it. You should not have the right to take your trash and put it in somebody else's neighborhood. We can build a market for reuse and recycling. We can encourage innovation and technology development at the local scale and make allocations of government money to promote these solutions instead. In sanitation, there's a lot of evidence that community management of shared toilets works much better than trying to build a single toilet in every house at very high cost. We must think of solutions that don't depend on sewerage systems, large-scale sewerage systems. We must also develop a protocol and a regulation for handling all sorts of things that come through the waste system, handling hazardous waste, handling septic waste. Sewage disposal, and also when building approval is given for buildings in cities, it must be linked with the way waste from those buildings is managed as well. Building capacity in public administration is also important. A lot of the time, we think that if the problem is solved by outsourcing something from government, but that's good enough. In many countries in the developing world, this is proven not to be the case. Unless we build the capacity of government to solve some of our problems too, while we get involved in solving the problems ourselves, these problems are going to come back again and again. I want to show you two examples of something that I did. This is the first traffic management center in India. It was built some 5 or 6 years ago. This is just on top of an existing police station. We cobbled together some equipment, pulled together these things so that the police can sit in one place and look at traffic all over the city from a single place. The remarkable thing about this center is that every single person in it is a police constable. It's not built by great technology companies. It's not built by outside contracts. It is built by internal capacity building to improve the capacity of government itself. So what it shows is that our municipal administration and our municipal services can in fact do much better than we think they can. But this requires an intellectual partnership between those in research, those in academia, those in public problem solving, and those in public office. We citizens must be willing to voluntarily give our time and our energy to help build the capacity of government across different sectors. And this is another thing that we did. Again, to build the capacity of public administration. This is a bus service. It's one of the most famous bus services in India. Again, this was imagined from the private sector, and individuals like myself and others worked with government to improve bus services in India. And my lesson from these experiences is that in many other sectors also, it is possible to bring expertise from outside without contracting, but through volunteering and working as citizens with government to improve capacity and build better outcomes for everybody. What we are seeing is the emergence of new contours in city management. Public management of public problems, not merely management of those problems by public officials, but by the management of those problems by the public itself. Most visible in the cities and towns. Regulating what is already working. That is, rather than trying to reinvent large solutions that don't depend on what is working, we must build on top of what is already working. And this is much easier than finding trillions of rupees or dollars for things that we want to do. And this goes back to the oldest thing that we all have heard about democracy, that it is not just government for the people and of the people, but it is also government by the people. Which means that ordinary people, ordinary citizens must be able to see themselves as part of solving the problems in the places that they live. Thank you.
Boa tarde. Vamos ver. Bom, eu, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a organização do evento por ter escolhido discutir o problema de água nas cidades. Esse eu acho, obviamente, né, essa é a área que eu trabalho, mas eu acho que esse é um esforço interdisciplinar muito importante. A solução de problemas de água nas cidades é uma solução, as soluções não virão a não ser com um esforço gigante de uma ação multidisciplinar. Então, daqui a minha admiração pelo evento ter escolhido o problema da água na discussão. Bom, eu vou fazer uma apresentação que mostra um pouco o problema da coleta e tratamento de esgotos sanitários no Brasil. Quer dizer, a dificuldade que a gente vem enfrentando de alcançar, de chegar minimamente perto do que a gente chama de universalização dos serviços. E depois eu vou falar um pouco sobre os principais entraves. E aí a gente vai ver que tem muita coisa em comum com a apresentação do Ashwin, inclusive num ponto que eu tenho repetido sempre, que é o ponto da capacitação técnica do nosso setor. Bom, como o Fernando falou na sua fala inicial, essa é a parte mais visível da ausência do serviço de coleta e tratamento de esgotos sanitários. A matéria orgânica produzida por milhões de pessoas reunidas numa única área urbana vai parar em algum lugar. E, sem cuidado, vai parar nos rios. Então, esse é um panorama muito triste, que é comum em praticamente todas as áreas urbanas brasileiras. Se a gente pega o índice de qualidade da água, o chamado IQA, que está aqui demonstrado, é um índice que mostra o impacto do lançamento de esgoto sobre os corpos hídricos. Ele tem uma propriedade muito boa para medir esse impacto do lançamento de carga orgânica nos corpos hídricos. E aqui, quando a gente compara o índice de qualidade da água na média brasileira, incluindo aqui todos os rios que são monitorados no país, e o índice de qualidade da água dos rios que cruzam áreas urbanas e que são monitorados, a gente vê a tremenda diferença. Quer dizer, que a gente sai de 80 e poucos % de qualidade boa e ótima, quando a gente considera o Brasil como um todo, para 26% quando a gente considera de boa e ótima quando a gente olha só para as áreas urbanas. O que está por trás disso? Por trás disso está lançamento de esgoto sem tratamento. Então, essa, vamos dizer assim, é a face mais visível para a população da ausência do serviço de saneamento. Quer dizer, isso impacta, depois nós vamos ver, não apenas problemas de saúde pública, mas impacta a qualidade de vida urbana, a paisagem urbana. Então, nossas cidades ficam mais feias, ficam mais difíceis de se viver nas cidades, as cidades que apresentam esse alto nível de poluição nos seus corpos hídricos. E isso decorre, é claro, da ausência do serviço de coleta e tratamento de esgotos sanitários. Então, esse é um mapa do Brasil que, no meu entender, mostra uma situação trágica, que é uma situação em que a cor vermelha apresenta áreas em que menos de 5% da população são servidas com sistemas de coleta. Aqui eu estou falando só de coleta, não estou falando de tratamento ainda. Quer dizer, com sistemas de coleta de saneamento. Então, o serviço de coleta de esgotos sanitários é dos serviços de menor cobertura no país. Então, apenas segundo saiu a PNAD 2013, essa semana, e que mostra que apenas 64% dos domicílios brasileiros são atendidos com rede coletora de esgoto. E na região norte, que é a região menos atendida, apenas 1 em cada 5 domicílios possui rede coletora de esgoto. Esse é um quadro que representa um desafio enorme a ser vencido nos próximos anos. Quer dizer, o Plano Nacional de Saneamento prevê a universalização do serviço de coleta
em 20 anos. Quer dizer, vai precisar de um esforço gigantesco para que isso aconteça. E aqui eu, de novo, quero lembrar uma similaridade com a apresentação do Ashwin, que eu estou convencida que sistemas tradicionais, a visão tradicional do saneamento, de coleta e tratamento de esgotos, não vão nos permitir alcançar essa universalização. E essa situação é uma situação que vai requerer, além de estratégia, disciplina, investimento, vai requerer criatividade. E vai requerer, como o Ashwin mostrou, que a gente pense fora da caixa. Esse é um cenário, nós temos um país de dimensões enormes, um país com uma população grande e, portanto, um desafio gigantesco a ser vencido aí nos próximos 20 anos. Quando a gente associa a coleta ao tratamento de esgoto, a situação fica mais complicada ainda. Quer dizer, se na situação na coleta já é ruim, a situação no tratamento de esgoto é muito pior. São Paulo é o estado que tem o maior percentual de esgoto coletado, é o estado melhor atendido por redes coletoras de esgoto, e a gente tem outras situações, é o estado mais urbanizado, e a gente tem outras situações que são situações trágicas. Agora, mesmo se a gente contar com o total da população brasileira, de todo o esgoto gerado no país, apenas 48% é coletado e apenas 38% é tratado. Voltando ao primeiro slide do índice de qualidade da água, não dá para ter outra qualidade da água nos rios urbanos brasileiros, a não ser aquela que o IQEA mostra, que é uma forte poluição por cargas orgânicas. Então, esses são dados exaustivamente mostrados nas pesquisas do IBGE, exaustivamente mostrados em relatórios como o relatório da conjuntura de recursos hídricos, publicado pela Agência Nacional de Águas, excessivamente mostrados por outras entidades, como o Instituto Trata Brasil, e, no entanto, nós não andamos para frente. Quer dizer, quais são os principais entraves, por que a gente tem uma dificuldade tão grande de evoluir na questão do tratamento, na coleta e tratamento de esgotos no país, quer dizer, de levar esse serviço para as pessoas, de tornar o ambiente das nossas cidades mais seguro, de tornar a qualidade de vida mais confortável. Quer dizer, onde estão os problemas? O Brasil teve um avanço significativo na questão do abastecimento de água. Então, hoje, 85%, 86% da população brasileira é abastecido com água tratada. Essa foi uma decisão do Planasa, lá na década de 70, lá atrás, e que tinha como prioridade a diminuição da mortalidade infantil e questões de saúde pública. E foi alcançado esse sucesso. Então, muitas vezes as pessoas se perguntam por que nós alcançamos esse sucesso em água e não estamos nem perto disso na questão de esgoto. Bom, em primeiro lugar, porque os sistemas de tratamento e abastecimento de água são mais fáceis de serem implantados nas cidades do que os sistemas de coleta e tratamento de esgoto. Sob o ponto de vista técnico, e aqui eu quero falar um pouco da dificuldade de caráter técnico, sob o ponto de vista técnico, os sistemas de distribuição de água são mais fáceis de serem implantados por se tratarem de redes pressurizadas. Os sistemas de coleta e de esgoto sanitário, que são redes de escoamento livre, são sistemas, do ponto de vista de engenharia, mais difíceis, mais demorados e mais caros de serem implantados. Agora, isso, de qualquer maneira, isso não justifica o atraso. Então, existem problemas ainda de caráter técnico, mas estes problemas de caráter técnico justificam principalmente a dificuldade que a gente encontra na implantação de sistemas de coleta, sistemas tradicionais de coleta e tratamento de esgoto, nas grandes áreas urbanas do país, principalmente naquelas áreas que a enorme maioria do nosso país, que tiveram, nos últimos 30, 40 anos, um forte crescimento populacional, adensamento e, muitas vezes, isso ocorrendo de forma desorganizada. Esse aumento das áreas urbanas, quer dizer, esse aumento expressivo da urbanização que o Brasil passou nos últimos 40 anos, é claro que retardam a solução, mas continuo achando que isso não justifica o nosso atraso. Quer dizer, eu acho que aqui eu chamo a atenção de novo para a questão da criatividade.
Quer dizer, o modo formal de implantação dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto é muito pouco provável que a gente consiga universalizar e expandir nosso sistema com a engenharia tradicional. Uma coisa é a gente pensar na expansão do sistema de coleta de esgoto naquilo que se chama cidade formal. Quer dizer, a cidade formal tem ruas, a cidade formal tem todos os lotes faceando a rua, tem todas as casas faceando um mesmo alinhamento e, portanto, é relativamente fácil a gente fazer um projeto de engenharia e ir lá, abrir uma vala, colocar a tubulação e coletar o esgoto e levar esse esgoto para a estação de tratamento. Então, se a gente pega, por exemplo, no município de São Paulo, 97% da cidade formal tem coleta de esgoto sanitário na sua rua. Agora, essa não é a realidade das cidades brasileiras. A realidade das cidades brasileiras é a cidade informal. Então, a cidade informal, que cresceu desordenadamente, ela nem sempre tem ruas, nem sempre os domicílios faceiam o mesmo alinhamento e, portanto, não dá para adotar aqui a mesma solução tradicional de implantação de rede coletora e encaminhamento desses esgotos para uma estação de tratamento de esgoto que se aplica na cidade formal. No entanto, é uma obrigação dar qualidade de vida a essas pessoas e é uma obrigação proteger o meio ambiente. Então, esta dificuldade de sair do projeto formal de engenharia da cidade formal e conseguir avançar numa solução que atenda a cidade informal adequadamente, com qualidade de vida e proteção do meio ambiente, esta é hoje uma dificuldade técnica real. Então, isso é de fato um dilema, quer dizer, nós estamos ainda mais num país como o Brasil, que adotou desde o início do século XX o que a gente chama do sistema separador absoluto, que é uma rede para o sistema de coleta de esgotos e uma outra rede para a drenagem de águas pluviais. Então, essas são dificuldades de caráter técnico que são reais. Há dificuldades também de caráter financeiro, quer dizer, os níveis de investimento exigidos, eu diria que são relativamente altos. Eu não digo mais hoje que os níveis de investimento exigidos são altos, porque, segundo o Plano Nacional de Saneamento, que foi aprovado em dezembro de 2013, mesmo que se imagine, ele tem um orçamento de 182 bilhões de reais para serem investidos em 20 anos, o que isso dá mais ou menos uma aplicação de 0,2% do PIB brasileiro ao ano. Então, não se pode dizer que o país não tenha capacidade de investimento para resolver o problema. Quer dizer, esse é um nível de investimento que é perfeitamente possível de ser levado à frente. Agora, o Instituto Trata Brasil tem um documento no site dele muito interessante, que se chama De Olho no PAC, que fez uma avaliação de 149 obras em municípios de mais de 500 mil habitantes entre 2009 e 2013, quando foi colocado à disposição dessas obras 8,32 bilhões de reais. Em primeiro lugar, aqui a gente já chama atenção que isso é muito abaixo da necessidade que o Plano Nacional de Saneamento prevê, porque o Plano Nacional de Saneamento prevê uma necessidade de aproximadamente 9 bilhões por ano de investimento. Então, nós ainda estamos investindo muito abaixo dessa necessidade. É claro que esse não é um investimento completo, mas o investimento completo não é muito maior do que esse. Agora, o que nos surpreende é que a forma como o investimento vem sendo feito resulta nesta avaliação que foi feita pelo Instituto Trata Brasil. Dessas obras, 19% estão concluídas, 19% estão em andamento normal, 23% estão paralisadas. 22% atrasadas e 3% recém-iniciadas e 13% não iniciadas. Ora, isso já nos mostra uma outra figura. Quer dizer, eu tenho o recurso disponível e não consigo avançar com as obras.
Então, esta é um outro problema do entrave. E a razão disso? No meu entender, essa razão tem duas origens. Uma origem de gestão, uma origem na gestão do processo e uma origem na capacitação técnica. Então, nesse mesmo documento do Instituto Trata Brasil, eles fizeram um questionário das razões pelas quais isso ocorre com as obras. Por que as obras não andam mais rapidamente? E quando a gente olha essas razões apontam para estes dois problemas, dificuldades de gestão e dificuldades de capacitação técnica. Então, apontam para problemas do seguinte tipo: necessidade de reprogramação dos contratos de financiamento, muitas vezes por problemas de execução, por relação com o agente financeiro, dificuldade com licitação, dificuldade com obtenção de licenças ambientais, tudo isso é problema de gestão. E relatam rescisões contratuais por conta de deficiências técnicas nos projetos e nas obras. E isso remete, portanto, ao problema da capacitação técnica. A capacitação técnica nos municípios brasileiros é muito irregular. Quer dizer, nós temos uma série enorme de municípios menores que não possuem sequer um engenheiro no seu quadro técnico. Então, quando se trata de problemas de infraestrutura, é muito difícil se imaginar que o município possa levar à frente um projeto sem que ele tenha nenhum engenheiro no seu quadro. E, em se pensando que a titularidade do saneamento em municípios fora de regiões metropolitanas é do município a responsabilidade de adequadamente gerir o serviço de água e esgoto. Mesmo que ele dê a concessão a uma companhia estadual, permanece sendo dele a responsabilidade de levar isso a bom termo. Então, esta falta de capacitação técnica é marcante. E quando a gente olha, por exemplo, o edital do PAC diz que o município deve se apresentar e, literalmente, está escrito assim no edital do PAC, apresentando um projeto básico de engenharia devidamente elaborado e com plena condição de viabilização da obra. Ora, se o município não tem nenhum engenheiro no seu quadro, como ele pode garantir que ele vai apresentar que o projeto que está sendo apresentado é um bom projeto? Então, este problema de capacitação técnica é, de fato, um gargalo do setor. Então, projetos ruins têm sido frequentemente citados para isso. Agora, na verdade, esse fraco andamento da universalização do sistema mostra claramente um problema estratégico. Quer dizer, mostra claramente um problema de visão, mostra claramente as nossas deficiências em começar a abordar o problema. E aqui eu, novamente, faço um apelo para a visão multidisciplinar que esta solução requer. Quer dizer, nós estamos, essa forte urbanização que o país passou nos últimos 30, 40 anos, ela torna os problemas de uma complexidade muito maior do que os problemas que existiam há 50 anos atrás. E, no entanto, nós hoje adotamos exatamente as mesmas soluções de engenharia para coleta e tratamento de esgoto que nós adotávamos há 50 anos atrás. Então, este é um problema que requer uma nova visão, requer uma nova abordagem e requer a montagem de uma estratégia que tenha etapas claras de avanço, que tenha apoio aos municípios, onde falta capacitação técnica, que tenha cobrança de resultados, que hoje é muito fraca, né? As dificuldades técnicas, elas são reais nos municípios grandes e nos municípios que sofreram urbanização descontrolada, mas elas não são verdadeiras nos municípios pequenos. E nos municípios pequenos, com exceção do estado de São Paulo, os níveis de atendimento são menores do que nos municípios grandes. Então,
a justificativa da dificuldade técnica não existe para os municípios pequenos. As dificuldades financeiras diminuíram, mas, no entanto, a gente vê que a gente não consegue gastar o dinheiro que é colocado à disposição. Então, o grande entrave está neste problema gerencial. Quer dizer, e o problema gerencial, de uma forma mais ampla. Eu não falo aqui do problema gerencial, apenas do problema gerencial financeiro, né? Mas o problema gerencial de visão mesmo, de abordagem, de estratégia, de como tratar o problema. Quer dizer, então, diferentes soluções para um mesmo problema. Então, o sistema tradicional de coleta e encaminhamento para a estação de tratamento de esgoto, ele é um dos modelos possíveis de serem apresentados, né? Sistemas mais descentralizados, sistemas mais localizados, com acoplamento de reuso de água. Então, existem outras formas de abordagem do problema que não são apenas as formas convencionais, mas isso precisa ser abordado de forma adequada. Quer dizer, volto a dizer, isso é um problema estratégico. Então, existe uma necessidade não só da parte gerencial exclusiva, que é a qualificação da competência técnica, a forma de abordar o financiamento, de executar a obra, de cobrar resultado, etc. Quer dizer, que é o fazer, de fato, do problema, mas também uma necessidade de uma visão mais sistêmica para a solução do problema de coleta e tratamento de esgoto no Brasil. Muito obrigada. Eu vou falar aqui sobre saúde. E, Fernando, é muito interessante porque na história do urbanismo, no final do século XIX e início do século XX, havia muito contato entre saúde e urbanismo. Quer dizer, muitos urbanistas, na verdade, eram do campo de saúde. Os primeiros programas de saneamento no mundo foram feitos nas faculdades de medicina e não na engenharia, porque os engenheiros não se interessavam muito por essa questão. Então, eram nas faculdades de medicina que foram feitos. Por exemplo, em Salvador, o primeiro projeto de saneamento para a cidade de Salvador foi feito dentro da faculdade de medicina, não foi na faculdade de engenharia, né? Então, mostra vínculos históricos importantes, né? Que eu acho que, por isso que eu me senti um pouco, a princípio, assim, assustado de vir falar para uma plateia de arquitetos, mas, relembrando esses fatos, eu achei interessante que esse debate retornasse, né? Eu sou médico, sou epidemiologista, e durante parte da minha vida eu tenho estudado, né, efeitos, né, diversos sobre a saúde da população, inclusive o saneamento. Mas eu quero começar com uma figura, né, bastante interessante, que é a população do mundo, mais ou menos, nós temos 7 bilhões de pessoas vivendo no mundo. Não sei se vocês sabem, mas nós, né, temos uma obrigação quase sempre diária, né, como respirar, nós temos certas funções fundamentais, né, em que cada indivíduo, em média, né, nós defecamos por dia em torno de 200 gramas, mais ou menos, isso varia, claro, né, o que implica que no mundo se produz por dia 1.400.000 toneladas de fezes, né? Não é uma coisa, se você multiplicar isso por 1 ano, 10 anos, 20 anos, né, são bilhões, né, de coisas. Então, não é uma preocupação pequena, né, que a sociedade humana tem que ter. E eu só queria referir, isso não é o tópico da minha fala central, né? Quem tiver interesse nessas reflexões, leia esse livro, é um livro de uma escritora inglesa, a Rose George, é uma mulher brilhante, muito inteligente, não é uma especialista, ela é uma escritora de outros tópicos, inclusive, mas ela faz uma grande investigação sobre essa questão em várias partes do mundo e sintetiza nesse livro fascinante, que é uma viagem por esse mundo, né? E que ela meio acidamente rotula o livro, dá o título de Big Necessity, né? Bem, mas eu quero falar sobre saúde, né? A saúde, a questão do saneamento de saúde começa no século XIX, né, na segunda metade do século XIX, quando um médico inglês, o John Snow,
né, que também era anestesista da Rainha Vitória, né, era uma pessoa muito interessante, porque ele era o anestesista dos partos da rainha, e era, nos tempos vagos, era um trabalhador de campo estudando a questão da saúde na população de Londres. E ele mostra, né, aí teriam detalhar muito, mas o que ele, o Snow, a grande contribuição de Snow nesse campo, é mostrar que as epidemias de cólera, né, até o século XIX, nós acreditávamos que as doenças eram causadas por emanações ambientais, né, por isso que tem tanto contato com a questão ambiental naquele momento. E Snow mostra, né, pela primeira vez, de uma forma razoavelmente científica, né, que a epidemia de cólera não era justificada por emanações, mas sim pelo tipo de água que a população bebia, né, pela qualidade da água que a população bebia. E ele mostra que a água, que tem um bairro que bebia água do rio, todos bebiam água do rio Thames, né, que é o rio que passa por Londres, né, aqueles que bebiam água que era da água depois da cidade, ou seja, água contaminada, né, tinha muita cólera. Aqueles que bebiam água coletada antes da cidade, não tinham cólera ou tinham muito baixo, né? Então, isso, na época, é uma conclusão brilhante, mas que encontra imensas resistências, né? Porque o modelo de transmissão de doença não cabia naquela coisa com as teorias miasmáticas, né? Mas hoje Snow é celebrado, né, como exatamente introduzir de maneira clara, né, esse conceito, e isso tem um impacto imenso em tudo que nós sabemos hoje no campo da saúde, em especial das doenças infecciosas. E, para vocês terem uma ideia, em 2007, portanto, mais de 100 anos depois dos trabalhos de Snow, o British Medical Journal fez um levantamento entre seus leitores, que a maioria são médicos, ou eventualmente outros profissionais de saúde, qual era a principal, a grande, né, desenvolvimento no campo médico, né, de todos os tempos, né? E a maioria aí colocou entre as opções a estrutura do DNA, os antibióticos, as vacinas e o saneamento, né? E a maioria dos leitores, né, opta pela revolução sanitária como sendo a mais importante, né, desenvolvimento no campo da saúde. Então, vocês veem os vínculos profundos, né, que essas transformações trazem, né, e as implicações que isso tem no campo da saúde, né? Então, não há dúvida hoje que existe imensa quantidade de evidências, né, de que parte do sofrimento humano, né, está ligado à exposição, né, a essa montanha de material, quer dizer, que nós produzimos e que eventualmente entra no ciclo, né, vital, nosso ciclo vital, e com isso mantém ciclos de transmissão de uma série de doenças, né? Evidentemente, isso é mais importante em algumas áreas do globo e menos importante em outras áreas. É menos importante nas áreas formais de São Paulo e muito mais importante na periferia de São Paulo, pelas razões que nos ficam claras, né? Bem, vocês terem uma ideia, né, vocês viram lá que eram 1.400.000 toneladas. Uma grama de fezes, né, pode conter até 10 milhões de vírus, né? Se algum desses vírus são patogênicos, você vai multiplicando os números para vocês verem, né? 1 milhão de bactérias, né? 100 mil ovos de parasitas intestinais, né? E está associado com uma das causas mais importantes de doenças infantis, né, principalmente hoje no mundo, na parte mais pobre do mundo, que é a diarreia, né? A diarreia, para vocês terem uma ideia da magnitude do problema, né, se estima hoje que existam 1,7 bilhões de casos de diarreia por ano no mundo, né? Que mais de 700 mil crianças morrem de diarreia, né? Então, a diarreia é associada com malnutrição. Incidências frequentes de diarreia agrava o estado nutricional das crianças. Bem, o saneamento também tem benefícios econômicos, né? Não vamos falar aqui só na saúde, mas tem benefícios econômicos, né? Áreas limpas, né, são áreas mais propensas, né, e mais atrativas de várias formas para turismo e para outras coisas. Então, isso tem implicações que alguns gestores sabem disso. Mas eu queria falar aqui um pouquinho, fazer um breve coisa de um projeto que eu fui diretamente envolvido, que é um projeto em Salvador. Salvador foi na década de 90, né,
até os 2000, né, meados dos 2000, teve uma expansão imensa da sua rede de saneamento, né, por uma decisão de um gestor na época, né, e com bastante investimentos, né, inclusive do Banco Mundial e fontes externas de investimento, né, Salvador tinha, desde o início do século, só 25% das suas residências eram conectadas ao sistema de saneamento. E isso é uma coisa na discussão, e quem tiver interesse, né, enquanto a Índia opta por opções individuais, de latrinas individuais, e isso gera, claro, toda uma tecnologia, nós aqui no Brasil e na América Latina em geral, temos optado mais frequentemente pela alternativa dos sistemas de saneamento, né? Que, no ponto de vista de engenharia, às vezes, gera questões bastante complexas, né? E isso é um tema de debate para especialistas como a que aqui apresentou. Bem, a ideia, na época, era aumentar essa intervenção para 80%, né? E nós trabalhamos bastante, né? Foi um projeto de pesquisa bastante intenso, porque nossa coisa era o seguinte: se o investimento que era feito nesse sistema, ele tinha impacto na saúde da população. Isso não é uma questão trivial, né? Porque avaliar hoje impactos, né, é uma questão, em certas situações, bastante complexas, né? E, normalmente, o saneamento, desde a época de Snow e, mais recentemente, principalmente, tinha sido avaliado em pequenas comunidades, em pequenas cidades. Não tinha grandes avaliações em projetos de intervenções urbanas tão ampla como aquele que aconteceu em Salvador, né? Que era um projeto imenso. Nós conseguimos alguns financiamentos e fizemos esse estudo, né? Salvador, só para dar uma ideia, foi implantado mais de 2.000 quilômetros de esgotamento, né? Com investimentos muito altos, né? E o que eu queria mostrar é que, no final, nossa investigação levou a uma conclusão igual a de Snow, mas, claro, atualizada para os novos sistemas e as novas coisas. Quer dizer, havia uma clara redução, né, da incidência de diarreia na cidade, né, e nas áreas mais pobres, né, essa redução chegava a se aproximar dos 50%. Né? E também havia redução importante dos parasitas intestinais, da frequência, da incidência, prevalência e incidência dos parasitas intestinais. Vocês veem aí que a redução da ordem de 70%, né, da frequência dos parasitas intestinais. Então, isso foi uma contribuição interessante, e houve muito debate na época sobre os resultados e sobre os métodos que nós utilizamos, exatamente por isso. Eu vou passar isso aqui. E estudos econômicos feitos no mesmo contexto, né? A Andrea é uma economista, né? Ela mostrou que a população se sentia, de alguma forma, beneficiada por ter o saneamento. E ela queria o saneamento e pensava, inclusive, o saneamento não só como um benefício de saúde, mas sim dando outros elementos, né, importantes na vida, privacidade, modernização do seu ambiente doméstico e outras coisas. E uma antropóloga, a professora Larreia, uma antropóloga da Universidade de Barcelona, que trabalhou conosco, ela mostra que em algumas áreas onde o saneamento não chegava, havia um claro sentimento de desigualdade. Quer dizer, as pessoas antes não tinham saneamento, ninguém tinha, mas em algumas áreas chegava saneamento, em áreas vizinhas não chegava saneamento, isso dava exatamente um sentimento de desigualdade. Né? Então, o que eu quero colocar é que o saneamento, ele tem, apesar da sua não visibilidade, ele é um problema humano de grande importância, né? Ele tem imensos impactos na saúde, né? O saneamento precisa ser, de alguma maneira, universal, né? Ele precisa atingir a todos, né? Ele a população dá valor, né, a alguns outros elementos além da saúde que o saneamento traz, né, e o saneamento, evidentemente, melhora as condições, principalmente daqueles que vivem nas periferias das grandes cidades, né, reduzindo sua carga de doença. Mas aí, para terminar, eu queria falar de um outro problema, mas que eu não vou continuar, mas só para provocar vocês. Vocês veem esse gráfico aí, né? O mundo moderno é caracterizado por uma redução das doenças infecciosas, né? É o grande achievement da modernidade, essa redução. Mas, quando você olha o outro gráfico, né, uma série de doenças alérgicas e autoimunes, né, aumentaram no mesmo tempo que houve a redução. E hoje, uma das grandes hipóteses, né, evidentemente, hoje está em grande debate científico a explicar
por que isso aumentou, mas uma das grandes hipóteses é a chamada hipótese da higiene. Quer dizer, na medida em que nós nos tornamos limpos, higiênicos e tal, nosso sistema imunológico começou a reagir de outra forma e começou a gerar novos problemas. Mas isso é outro capítulo, fica para outra oportunidade. Obrigado. Agora nós vamos ter o nosso debate aqui. Já estou começando a receber as perguntas. Eu tinha feito uma de emergência aqui, se não viesse nada, então eu vou fazer ela de qualquer jeito. E daí a gente vai começar a ver as perguntas. Queria saber de vocês um pouco, de certo modo, o Brasil e a Índia, eles estão, a gente poderia dizer, atrasados em relação a países europeus e alguns grandes centros, quer dizer, que tem um esgoto bem tratado, que tem água. E a gente está fazendo um jogo de tentar alcançar, né? É um jogo de tentar alcançar. E em outras tecnologias, quando a gente fez o jogo de tentar alcançar, por exemplo, a tecnologia de telefonia, né? Então se diz muito que a gente não precisou passar pela linha fixa, que a história normal na Europa, nos Estados Unidos, não tem telefone, daí todo mundo tem fixo, depois todo mundo passa para ter celular. Então, tem um caminho natural de progressão, e a vantagem de quem vem depois é que você pode pular alguns passos, né? Então, eu queria comentar com vocês, eu queria saber a opinião de vocês, se na área de saneamento também existe isso. Então, isso é um aspecto do problema, não é? Quer dizer, se tem um jeito de a gente pular passos. Pelo visto, a sua experiência lá na Índia é que talvez exista uma coisa que é pular um passo, que aí entra na segunda parte da minha questão, que é o passo de que essas coisas têm que ser feitas pelos governos centralizados. Então, será que existem inovações tecnológicas e será que existem inovações de gestão que você poderia pular um passo? Você poderia falar, não. A gente ainda aqui no Brasil, por exemplo, a gente ainda acredita que um programa nacional coordenado de maneira enorme e tal, e vai descer nos municípios, e nós vamos passar esgoto por todo mundo, e isso nós estamos copiando sistemas que foram feitos em cidades muito menores, à medida que elas cresceram e foram acompanhando, né? Pelo visto, a proposta da Índia já tem uma certa descrença. Desse jeito, ele está dizendo, né, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Tem que começar de baixo, com soluções pequenas, etc. Então, eu queria, primeiro, um comentário de vocês três sobre isso, e depois a gente podia entrar nas perguntas aqui. Quem começa? So there are three answers to your question, and I'll keep them very short. One is that we were, in the telecom sector, we were able to leapfrog the past, partly because the alternate technologies completely didn't have any dependencies that needed to be overcome as well. But equally because the alternate technologies were invariably put in by the private sector, whereas the past had originally been put in by the government. So in a way, there are two things that happened. One is that we went away from fixed line telephones to wireless infrastructure, but in most countries the fixed line telephone came from the government and the wireless infrastructure came from the private sector. So more than focusing on fixed versus wireless, what we could possibly focus on is that the solution came from the market and not from the state. I don't see the same speed of transformation would have occurred if the wireless system had also been controlled by the state itself. That's number one. The second thing, this goes to what Madam said about in her presentation. It is certainly possible for cities to put in sewerage infrastructure at very expensive, at great expense over long periods of time. But there's a lot of evidence that even if you had all the money, and
And even if you are willing to spend all the money over 15 or 20 years, you're still not going to get the outcomes that you want to, because it's like most government projects, about half of them take off, about 1/4 of them work, and about 3/4 of them fail. So you've got a basic problem that needs to be overcome, there's too much dependency on large outcomes funded by large infrastructure, and we're seeing that problem. And to go back to what Mauricio said about people seeing health through sewerage systems as a benefit, and also seeing the inequality in neighborhoods that had pipeline sewerage and neighborhoods that did not have pipeline sewerage, is not because the other neighborhoods did not have pipeline sewerage that they saw it as unequal. It is because the government was not spending any money on any kind of sewerage in those neighborhoods. Instead of pipeline sewerage in those other neighborhoods, if the government had hired 300 honeysuckers, like the trucks that I showed you, and used them regularly, people would not have seen it as unequal. So what we have in many cities is an apparent inequality that is caused by budgetary expenditure in some neighborhoods and zero expenditure even in alternate technologies in other neighborhoods. So what you need to fix this is a right to the finances of public services. What we have done in many cities is we have declared a right to public services, a right to water, a right to sewerage, and a right to this and that. Instead, if you were to say that each community has a right to the finances that provided these services, then they might be able to use them in alternate ways, even if the large infrastructure did not come to their neighborhood. Vocês acham que uma inversão como a proposta do Ashwin faz algum sentido num país onde já está meio caminho, e nesse caminho que nós estamos, a gente vai chegar na outra ponta, ou vocês acreditam que a gente não vai chegar lá? Se a gente acredita que não vai chegar lá, é melhor tentar achar outro caminho, né? O que vocês acham? Quem vai começar? Bom, eu até acho que a gente chega na outra ponta, no sistema convencional. Eu acho que a gente chega lá, porque existem formas de você implantar os sistemas e fazer isso. O problema é um pouco o tempo. Quer dizer, eu acho que tem uma certa pressa aí nessa solução. Uma coisa que a gente tem também que chamar atenção é que, nas questões de saneamento, existe um aspecto cultural muito importante de aceitação da população por soluções distintas. E isso se precisa tomar muito cuidado para você não avançar o sinal. Quer dizer, não adianta você tentar fazer uma solução que possa ser viável, mais barata, se ela culturalmente não é aceita. Então, existe um viés cultural importante a ser respeitado. Agora, eu não tenho dúvida que tem dois aspectos para serem levantados. Um é o aspecto que as soluções não são ou, as soluções são e. Então, eu acho que podem conviver numa mesma região soluções distintas. Então, isso eu acho que é um ponto importante para o avanço. E eu acho que existe, sim, um desafio tecnológico, que é um desafio tecnológico de eventualmente tornar os sistemas mais individualizados. Isso talvez você podia emendar na pergunta da Fernanda, da FGV, que ela fala se não tem um ônus político em admitir uma solução, duas soluções, quer dizer, ou se não há, por exemplo, um risco de o governo ser acusado de oferecer dois níveis de serviço, quer dizer, mas na verdade a minha impressão... Não é aí que entra a aceitação da população, quer dizer, se há uma solução que a população aceita e fica satisfeita com ela, não. Agora, se é uma solução imposta, sim. Tá certo. Agora, eu acho que é um problema cultural. Repare, se a gente olha a história do saneamento, é uma história muito interessante. Né? As grandes cidades, por exemplo, houve no final do século XIX, início do século XX, houve profundo debate sobre como ia ser o saneamento das grandes cidades. Né?
Então, usava os rios, né, subterrâneos, as estruturas subterrâneas. Você vê Paris, por exemplo, é toda cheia, ela é toda furada por baixo. Eles aproveitaram os rios que corriam e formaram grandes, né, sistemas onde também colocaram os esgoto. Quem quiser for um dia em Paris, você pode visitar o Museu do Saneamento, que você desce e visita esses antigos, esse sistema que ainda é funcionante. Então você pode ver o filme Ratatouille, da Pixar, tem também o ratinho andando. Exatamente. No século XX houve uma coisa que é a descarga, né? Que em inglês é o flush toilet. Né? Essa é uma questão cultural complexa, né? Que eu acho que nós aqui adotamos essa opção cultural. Por exemplo, que os indianos, eu acho que não têm, eles aceitam outras opções. Tá certo? Eu tenho a impressão que na sociedade brasileira é muito difícil, urbana, é muito difícil outras soluções que não envolva a descarga. Né? E a descarga gera, né, junto com o material fecal, uma grande quantidade de água, que implica uma estrutura complexa para drenar aquilo. Né? Então, eu acho que, eu não sou engenheiro, não quero aqui me meter no campo dos outros, mas eu acho que é um elemento de cultura muito forte, né, que faz com que outras opções tecnológicas, enquanto possam ser pensadas, mas tem sempre dificuldade de serem aceitas, pelo menos no ambiente urbano. Né? Acho que no ambiente rural, de casas isoladas e tal, você pode pensar em estratégias desse tipo, mas em ambiente urbano, né, quer dizer, a típica descarga, que é uma invenção americana, né, do início do século XX, né, nós adotamos como, né, parte e assimilamos como parte da nossa cultura. Então, essa é uma questão complexa de mudar, porque em outras situações, em outros contextos, você tem outros tipos de opções, né? Inclusive reaproveitamento do material fecal. Para vocês saberem, ele não faz só mal, né? Ele é fonte de energia, ele pode ter biodigestores de material, pode ser usado em adubação, ele é riquíssimo em ureia, em certos detritos e carbono, que é importante para a adubação. Então, ele tem outras funções que podem ser utilizadas. Por exemplo, na China, tem grandes programas, né, de uso de material fecal como fonte de energia em biodigestores ou como fonte de adubação, por exemplo. Aqui tem uma outra pergunta para o Ashwin, que é o seguinte: muitos problemas urbanos são metropolitanos, né? Então, soluções individuais de cada município podem ser ineficientes ou prejudiciais aos municípios ou comunidades menores. Então, ele pergunta, como fazer políticas metropolitanas? Existe algum mecanismo para isso na Índia? Acho que a preocupação da Fernanda aqui é essa questão. Se cada um resolver o seu probleminha, isso não quer dizer que eu vou resolver o problemão. Como que essa sua proposta lida com esse tipo de questionamento? It's a real problem. There's no doubt about that. It is certainly possible, and it's not only for sewerage. This problem can happen for transport, for water supply, for any number of things. And the democratic answer to this question is that national and state policy sets minimum standards that everybody is obliged to fund. But beyond these minimum standards, it allows individual municipalities to make choices that they want. It's difficult if in my house I choose an off-grid solution and you live next to me and you want an on-grid solution. Certainly that's not possible. But like many things in democracy, we have to accept that some things are negotiated outcomes. For example, if you give people two choices, you tell them the government is willing to spend money on building a large-scale sewage infrastructure, and in about 15 years, this will reach your house. Alternately, we will give you about $20 a month starting tomorrow morning, and you can have a local solution that doesn't depend on the grid. I guarantee that, culture or not, most people will take the $20 a month and start implementing their solution. So the problem is twofold. One is to give communities real choice, not one good choice and one terrible choice, but to give them two good choices. And the second is to accept that in democracy you will get negotiated outcomes. Democracy includes the right to make bad choices and learn from them.
if we conclude that only good choices must be made and somebody will always determine what these good choices are, we'll find that we're more likely to get into bad choices as a result of that. Eu recebi aqui várias perguntas, tem dois assuntos que eu queria. Primeiro, um monte de gente reclamando por que nesse debate aqui não tem ninguém do governo. E eu acho que amanhã vai ter um debate com o representante da ANA, que vai estar aqui, também com o secretário de Saneamento de São Paulo. Apesar de eles terem brigado, parece ontem, a gente espera que os dois estejam aqui amanhã. Ah, é hoje? É hoje às 5h30, então já devem estar aqui. Bem-vindos. Está aí, ó. Está aí. Então, a gente vai poder conversar com o governo para isso. Então, essa parte de política pública, a gente podia deixar um pouco depois e entrar numa pergunta técnica, que tem várias pessoas que perguntam sobre o banheiro seco. E o que vocês acham do banheiro seco? Talvez alguém pudesse explicar o que é o banheiro seco. Talvez explicar um pouco, para cada, sei lá, 100 gramas de fezes, quanto de água limpa a gente desperdiça no esgoto e qual seria o mínimo de água que a gente poderia desperdiçar. Né? Porque, principalmente nos prédios maiores em São Paulo, a descarga você aperta, enquanto estiver apertando ali, sai um monte de água para levar 200 gramas, né, que você falou. Então, explicar um pouco essa tecnologia do banheiro seco e o que é um problema cultural, o que acontece no Brasil. Então, primeiro no Brasil, o que acontece com o banheiro seco e depois como é que é o banheiro seco na Índia. Eu vou precisar colocar para a discussão só alguns elementos. Que as fezes, se você desidrata as fezes, ela não provoca cheiro, não provoca nada, né? Se as fezes ficam num ambiente úmido, ela tem o processo de fermentação, libera gases, né, e o mau cheiro é resultante disso. Então, as tentativas de isolar, né, as fezes de qualquer líquido, né, o banheiro seco seria você obter uma condição em que tivesse menos possível contato com a água para ir para o estado de desidratação. Né? Tanto que é muito interessante. Seria trocar privada por um forno de micro-ondas, uma coisa desse tipo? Alguma coisa assim. Tem uma área do conhecimento, aqui na USP deve ter arqueologistas, tem um pessoal arqueologista que trabalha com coprólitos. Né? Coprólitos são fezes secas de populações, né, 20 mil, 30 mil anos atrás. Você consegue recuperar e estudar pelas fezes o que as pessoas comiam, parasitas intestinais que as pessoas tinham. É bastante interessante esse campo científico. Mas aí desidrata. Então, essa opção, né, é que está na grande questão. No Brasil, teve uma grande experiência com o CESP, a Fundação CESP, que é uma fundação federal que atuou muito nas áreas nordeste e centro-oeste do Brasil, e ele desenvolveu toda uma tecnologia, né, de banheiros nessa tentativa de construir alternativas desse tipo, e que, em parte, ainda são usados em áreas rurais. Né? Ele não tem muita popularidade nas áreas urbanas, mas são usados nas áreas rurais. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma opção, mas não é uma opção urbana, porque já imaginou como construir um banheiro seco num apartamento, né? Eu não sei, entendeu? Aí fica para os arquitetos. E, Mônica, só um pouquinho, Ashwin, antes de você. Mônica, os sistemas que estão sendo construídos pelo Brasil todo, eles criam obrigatoriamente essa dependência num grande volume de água para se livrar das fezes, ou eles poderiam ser organizados com a mesma infraestrutura, ou nós estamos condenados nesse modelo de um monte de água para se livrar de um pouco de fezes? Para se livrar 200 gramas. Não, hoje, esta tecnologia evoluiu muito. Então, as descargas de aparelhos sanitários, que costumavam ser 10, 12, 15, 17 litros, hoje você tem vasos sanitários que fazem descarga com 1,5 litro. Então, essa é uma redução brutal. Né? Então, esse eu acho que é um problema, de novo, muito mais na parte de gestão do que na parte de tecnologia. Então, você pega, por exemplo, um exemplo de cidades do mundo que reduziram o consumo de água trocando gratuitamente os vasos sanitários. Então, essa é uma forma de redução de consumo.
Então, esse é um ponto importante. O uso do banheiro seco, eu acho que tem um aspecto cultural, como o Maurício falou, eu acho que essa é uma solução eu acredito, pelos estudos que eu vi, de rejeição em países como o Brasil. E em áreas urbanas muito densamente ocupadas, como é o caso de prédios de apartamento, tem um problema tecnológico e tem um problema logístico. Quer dizer, o problema de afastamento que a gente faz pela água com a rede de esgoto é um problema logístico, no fim. E você vai substituir isso por outra coisa, você vai substituir isso por um outro tipo de afastamento, que também terá um problema logístico. Então, as soluções que são soluções intermediárias, que são soluções descentralizadas, que talvez tenham mais potencial de implantação no Brasil do que outras. Por exemplo, o chamado sistema condominial de esgoto teve muito sucesso em algumas regiões do Brasil e um absoluto insucesso em outras regiões do Brasil, que eram soluções mais descentralizadas. Então, é um pouco o desafio de buscar uma solução adequada ao local, sob o ponto de vista de aceitação da população e sob o ponto de vista operacional. O esgoto condominial foi um sucesso em algumas regiões e foi um fracasso em outras regiões por problemas operacionais. Certo. Ashwin, como é a experiência na Índia com os banheiros secos? Essa tecnologia está sendo adotada nesses banheiros públicos que essas ONGs estão organizando? Qual é a tecnologia? E como é que resolve o problema de logística? Eu acho que você entrou um pouco nessa questão quando você falou que tinha um encanamento especial, mas como é que é? Quer dizer, você constrói um banheirinho numa região que não tem coleta? Como é que funciona tecnologicamente esses pequenos banheiros comunitários? There are two ways of thinking about it. One is to say water use can certainly be minimized. The flush toilets now use a lot less water than they used to, certainly. Water use can also be duplicated, not just minimized. Grey water can be piped back into buildings to be used again, and this is becoming more common in large communities especially. The architectural community has a very important role to play in this, to make sure that every new building that comes up has at least two piping systems, one for clean water and one for grey water. If this is done, this will actually increase the life of water that is used for flushing purposes, number one. But as Monica pointed out, there is something else here. The problem is not really about water. The problem is about extraction and processing. How do you extract or process the human waste that has been generated? Today, there are technologies that are able to convert organic waste into manure in less than 24 hours. Your vegetable garden waste can be converted into manure in less than 24 hours in a small tank in your own apartment or in a small facility in your neighborhood. We have to build on these kinds of systems. If you can do that with your cauliflower, there's no reason why you can't do that with human waste. Secondly, biological agents are also beginning to play a much larger role in transforming waste to reusable manure in particular. So the answer really is in technology that can accelerate the conversion of waste into something that is usable, and to bring that accelerated solution into individual homes and apartment communities and housing societies at a local level that they can be implemented quickly. And then the other thing that I always say is that the sanitation problem is also a design problem. A lot of the things that we resist culturally can be managed by good design. I remember when even simple things like waste segregation systems started to come up. People would give you a bin for your plastic waste and a bin for your vegetable waste and a bin for your sanitary waste and so on. And in the beginning, those things were just ugly. And the main reason people didn't use them was that the bin was ugly.
As the BIM got better, people started to use them. And there was nothing very different about behavior. It's just that they felt better about a system that was well designed. And here too, not just architects, but product designers and fabricators have a very important role to create well-designed systems that are visually able to overcome cultural barriers. Será que esse modelo indiano não é melhor para essas... Porque antigamente tinha essa visão, não, essas áreas informais nós vamos destruir, vamos urbanizar, vamos fazer. Hoje em dia não é mais essa política, você leva água, você leva eletricidade, você tenta urbanizar, e pelo visto o esgoto é o maior problema. Será que nessas áreas umas soluções alternativas, como essas descritas pelo Ashwin, não poderiam ser adotadas? Porque como que você faz? Pelo que eu entendi da sua palestra, não tem outro jeito nessas regiões. O modelo clássico brasileiro não funciona, né? Nessas regiões existem algumas alternativas. Uma alternativa pode ser essa. Uma alternativa pode ser a adoção de uma tecnologia completamente distinta, como é a tecnologia do banheiro seco. Mas, de novo, da mesma maneira que existe um problema logístico de afastamento de esgoto, vai haver um problema logístico de coleta do material e de processamento do material, etc. Então, existe a possibilidade de se adotar uma solução semelhante a essa, mas esta é uma alternativa que requer um trabalho com a comunidade, em primeiro lugar de aceitação e em segundo lugar de operação do sistema e de desenvolvimento de uma logística que a gente não trabalha muito com isso no Brasil. Não significa que a gente não possa começar a trabalhar. Mas o fato é que a gente não trabalha dessa forma. A outra alternativa é ter sistemas mais simplificados de coleta, quer dizer, ter um modelo tradicional, né, um modelo do vaso sanitário tradicional, e ter um sistema mais simplificado de coleta do que as redes que são segundo as normas ABNT. Então, ter outros sistemas de coleta, quer dizer, sistemas de coleta mais simples é um ponto. Um outro ponto é a adoção do sistema unitário, ao invés do sistema separador. Então, ter uma solução de utilização do escoamento de águas pluviais junto com o escoamento do esgoto, como até o caso de Paris, mas ter soluções de coleta e, vamos dizer assim, captação desse esgoto e levar esse esgoto com sistemas mais distribuídos e mais feitos de forma a você ir coletando nas casas e ir juntando e ir levando sem ter a preocupação de se fazer uma rede segundo as normas tradicionais. Quer dizer, então, por exemplo, há casos em que você pega simplesmente um grupo de casas e coleta aquele grupo de casas. Pega outro grupo de casas e coleta aquele grupo Mônica, de casas. Mas aí eu acho que volta muito na questão que o Ashwin falou. É como se você ter normas da BNT estivesse proibindo a comunidade de resolver o problema. Porque ou você resolve com as normas do BNT, e elas são impossíveis de executar naquele lugar, ou você teria que relaxar as normas da BNT, que seria um problema, provavelmente, para o resto da cidade, ou você entra no esquema do Ashwin, que você fala, olha, eu te dou, tem algumas soluções mais ou menos aceitáveis do ponto de vista da saúde, do ponto de vista de engenharia, e eu deixo as comunidades, isso aqui encaixa numa outra pergunta do orçamento participativo. As pessoas dizem, bom, onde tem orçamento participativo a coisa anda melhor. Então, será que você delegar para a própria comunidade resolver o problema não seria uma solução? Quer dizer, parece ser a solução
do Ashwin, mas daí volta na outra pergunta que tinha antes, que era, bom, daí vai ter dois sistemas, a mesma população que paga os mesmos impostos, que elege o mesmo governo, tem que lidar com duas soluções, quer dizer, para algumas pessoas o governo vai lá e resolve o problema, e para outros o governo fala assim, está aqui uma grana, vai lá e resolve o seu problema. Tem esse tipo de problema na Índia, esse tipo de conflito? Talvez, Ashwin, você também podia emendar numa outra pergunta aqui, que é o seguinte, como é que são, de que maneira o problema religioso afeta let me a coisa? Respond to your earlier question. Because I don't want to lose that thing. There's nothing wrong with having two systems. Having two systems is better than having one system for half the population and no system for the other half of the population. So we mustn't think that having two systems is somehow worse, because that's what you have now is only one system for half the population and zero system for the other half of the population. So we mustn't confuse what we're trying to choose here. Having said that, there can be logistical problems if only one house were to make a decision that is different from the rest of the houses in the community. But usually the democratic process is healthy enough for these things to be resolved through negotiation. People are not stupid. They know they have to live with their neighbors, they trust in each other. There's a reason they choose to live next door to somebody when they could easily move away. So in some way, our processes for democracy must encourage negotiation among neighbors and collaboration among neighbors. We mustn't start with the assumption that people distrust each other, that people don't want to work with each other, that people want a rule-based solution. This is the most unhealthy thing that the state can do. The state actually must encourage community relationships. Será que esse não é um problema superado de tratar o esgoto? Quer dizer, se a gente está descobrindo que quando a gente trata demais o esgoto e todo mundo fica muito limpinho, começa todo mundo ter asma, problemas imunológicos, será que a gente não deveria redefinir, não seria o papel dos epidemiologistas de redefinir o nível de higiene? Porque até agora, assim, quanto mais higiene, melhor, né? Se quiser responder em 1 minuto, porque nós temos que acabar, é só para tratando um assunto tão polêmico, eu achei que era uma boa maneira de a gente terminar o debate aqui. Repare, isso é um debate, você provocou, né? Não vai terminar aqui, porque exigiria discussões complexas e nem tem solução para essa questão. Mas o que eu quis colocar é que a modernidade tem seus custos, né? Quer dizer, nada é de graça, né? E nosso corpo, e ele reage a várias condições do ambiente para o mal ou para o bem, né? E, de vez em quando, uma das grandes conquistas da humanidade foi limpar, né? Isso é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes questões da modernidade, né? Nós nos tornamos modernos, civilizados, porque nós nos tornamos limpos, né? Isso quem estuda sociologia, história dos comportamentos humanos, conecta bem essas coisas. Mas isso tem custos, e parece que esse é um dos custos, né? Quer dizer, nosso organismo e nossa genética, inclusive nossa genética, ela se adaptou tanto, né, a viver, né, em contato com micro-organismos, com tal, que quando isso foi retirado, que isso acontece agora, né, relativamente recente, nós estamos reagindo, né, e nosso organismo está sentindo, né, essa novidade, né, relativamente recente disso. Agora, qual é a dose certa? Ninguém sabe, né, se isso está, né, dosar. Então, por enquanto, vamos continuar a ser limpos, né, mas tem que pensar nessa questão, né, porque nós estamos vivendo essa transição, né, nós estamos propondo que a sociedade brasileira seja cada vez mais limpa. Então, esse é um conhecimento científico recente, né, que precisa ser pensado, né, tem que ser levado na conta do nosso projeto de modernização, inclusive para reduzir os seus efeitos deletérios, né? Vamos ter menos alergia, vamos ter menos asma, talvez um futuro mais saudável em termos de doenças infecciosas, mas também mais saudável em termos de doenças imunológicas. Mas seria legal se a gente tivesse que fazer uma limpeza moral, mas não precisasse fazer uma limpeza física tão grande, né? Bom, obrigado para vocês.